Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal. Estamos aí fazendo uma revisão de mecânica aplicada, onde a gente está abordando temas de embreagens e freios, sejam freios de cinta, freios de discos e freios de sapata. E estou resolvendo aí, ao todo, 6 exercícios sobre essas matérias, e explicando detalhadamente como resolver cada questão. Nos 3 vídeos anteriores, eu resolvi questões aí de freio de cinta, cada um pedindo com um processo diferente a se fazer. Então, recomendo muito que você veja. É importante você veja todos os vídeos para juntar todas as informações que eu fui passando durante eles. Às vezes eu passo uma informação que eu não repasso em outro vídeo. Então, é importante aí você assistir todos os 4 vídeos. E, então, bora lá. Uma embreagem de disco tem um par de superfícies ativas de 300 milímetros de diâmetro externo, 255 milímetros de diâmetro interno, coeficiente de atrito médio de 0,25 e acionados por uma força de 5 kN. Calcule a pressão máxima e a capacidade de torque usando o método de desgaste uniforme. Como esse é o primeiro vídeo sobre embreagem, vamos aí dar uma passada boa no conteúdo. Está aqui, ó, embreagem de disco. A gente tem duas metodologias para resolver esse tipo de questão. Tem a de pressão uniforme e desgaste uniforme. A mais utilizada, assim, pelo menos a mais precisa, é a desgaste uniforme. Por quê? Porque na metodologia de pressão uniforme, a gente considera que a pressão de um disco sobre o outro tem uma pressão uniforme. E não acontece isso na vida real. Por quê? Porque a parte exterior, ela possui como ela está mais distante ao raio, ela tem uma força tangencial maior. Então ela transmite um torque maior que, consequentemente, acaba dando um desgaste maior. Dessa maneira, esse método aqui ele é um pouco mais simples, porém não tem tanta precisão. Por isso a gente usa o método de desgaste uniforme, que é meio como se fosse uma linha. A gente vai gastando mais ao externo, só que ao mesmo ponto que você gasta mais o externo, a parte mais alta começa a se direcionar para o centro. Então vai tendo esse desgaste aí, vamos, não é linear, mas eu falo, ele vai percorrendo aqui a questão da área de contato. Mas, enfim, geralmente nos exercícios sempre vão especificar qual metodologia usar. E se não especificar, você escolhe qual você quer. E que a gente tem essas duas formas, para a força e para o torque. No caso, a força que você tem que aplicar no sistema é a força acionadora. Vamos supor, se fosse num carro, seria a força que você pisaria no pedal. Não diretamente no pedal, porque pode ter outras reduções aí, alguns braços de alavanca, vamos supor, você estica um cabo, vai ter uma certa alavanca e tal. Mas enfim, é a força em que é aplicado um disco sobre o outro. Tal força que promove uma pressão. E a gente tem o torque, que é a capacidade de torque de transmissão. Ou seja, é o quanto de torque essa embreagem vai conseguir transmitir. E não adianta nada eu ter nesse eixo aqui 100 newtons de torque, 100 newton metros de torque, e a embreagem ter a capacidade de transmitir somente 50. Ela iria patinar e não iria passar todos esses 100 newtons aí que eu tenho. Iria passar somente 50. Enfim, a gente tem F, que é a força aplicada, em newtons, pressão máxima no disco em pascal, diâmetro externo, que é o diâmetro externo do disco, em metros, diâmetro interno também do disco, o μ, coeficiente de atrito, o N, o número de superfícies de contato, ou seja, porque a gente pode ter a seguinte ocasião, a gente pode ter somente esses dois discos aqui entrando em contato, então N é igual a 1, a gente só tem essa parte aqui no meio entrando em contato. Como a gente pode adicionar mais discos aqui, que é o que, por exemplo, acontece em motos. Então, quantas superfícies ativas a gente vai ter aqui? Ou superfícies de contato? A gente tem uma, duas e três.
Então, N aqui seria igual a 3. E assim por diante. E T, que é o torque que é transmitido em Nm. Aqui, como sempre, eu gosto de trabalhar sempre com unidade de medidas no sistema internacional. Então é Newton, é Pascal, é metro, é Newton-metro, é radiano e assim por diante. E também uma curiosidade, a gente não vai ver nos exercícios, mas tem uma relação ótima, que é o diâmetro externo sobre o diâmetro interno do disco. Porque a gente pode ter os discos assim, a gente pode ter os discos, por exemplo, inteiriços, só que isso não é tão eficiente. Acaba até mesmo prejudicando o sistema. Por exemplo, aqui, nessa parte mais central aqui, ela transmite muito pouco torque, porque justamente está muito perto do centro, então não tem uma força tangencial assim tão grande. Em contrapartida, a parte externa transmite bastante. Então, através de alguns experimentos, até poderia passar aqui, mas enfim, a gente tem que as embreagens aí tem em média aí entre 0,4 a 0,8 a relação de diâmetro externo sobre diâmetro interno. Então, às vezes, se cair no exercício, te deu somente diâmetro externo e te falou lá que o diâmetro interno está de acordo com a relação ótima. Aí você usa 0,6, por exemplo. Acho muito difícil cair isso, mas vai que seu professor coloca na sua prova, você encontra por aí. Mas é bom saber disso, é interessante. Então, bora lá. Ele quer que a gente use o desgaste uniforme. Então, vou pegar aqui as fórmulas do desgaste uniforme. Esses exercícios de embreagem são um pouquinho mais simples que os de freios. Por quê? Porque a gente não tem que ficar calculando aí esses ângulos, questão de braço de alavanca e assim por diante. Então acaba sendo aí um pouco mais tranquilo. Não estou dizendo que é fácil, mas também não é tranquilo. Realmente o que dificulta esses exercícios são justamente os enunciados e as figuras. Que as fórmulas em si é só jogar os valores. Então vamos lá. Disco de embreagem tem um par de superfícies ativas de 300 mm de diâmetro externo. Então, diâmetro externo igual a 0,3 metros. Diâmetro interno de 255. Coeficiente de atrito de 0,25 e uma força de 5.000 newtons. Calcule a pressão máxima, então P máximo, e capacidade de torque utilizando o modelo do desgaste uniforme. É justamente essas equações aqui que a gente pegou. Então, logicamente a gente vai primeiro calcular o P máximo, porque ele está aqui dentro da fórmula e a gente tem um F. Aí a gente precisa, na verdade, a gente pode calcular em qualquer ordem. Eu iria falar isso porque, caso a gente não tivesse a força, primeiro a gente tem que calcular essa equação aqui, para aí sim jogar o valor da força que a gente achar aqui. Mas como a gente já tem a força, e a única incógnita aqui é o P máximo, e o torque a gente não precisa dele, então não precisa dele diretamente assim, quando a gente já tem a força. Vamos calcular primeiro a força. Então a força é igual a π vezes P máximo eu vou colocar os valores. 5.000 é igual a π vezes P máximo vezes diâmetro interno, que é de 0,255, vezes diâmetro externo, 0,3, menos diâmetro interno, 2,55. Isso tudo sobre
2. Resolvendo isso aqui é só conta básica. A gente vai chegar aqui. Pressão máxima é de 277,7 vezes 10 a 3 Pascal. Ou, se a gente andar 3 casas aqui para a esquerda, 0,27 MPa. Que é a mesma coisa de 10 a menos 6 Pascal, que é igual a 0,27. Opa, menos 6 não, hein? Tô vacilando. 10 a 6 MPa. Então, está aí a nossa resposta. Ou essa aqui também. Eu prefiro se for a resposta final, eu gosto de dar em MPa, que é o mais usual, mas se for para a gente usar para fazer conta, eu gosto de usar aí, deixar em Pascal mesmo. Agora é só jogar na fórmula do torque, que é o N. A gente esqueceu de colocar aqui, ó, que é 1. Por que 1, Moisés? Porque, justamente, ó, tem um par de superfícies ativas. Então agora a gente já pode voltar para o exercício. Então, é 1 vezes o μ, que é de 0,25, vezes a força F, 5.000. Diâmetro externo de 0,3 mais 0,255. Atentos nisso aqui. Eu errei no exercício aqui quando eu estava fazendo. Por justamente... Não sei, eu não sei se eu lia de cima, passei o olho na de cima ou foi só instinto mesmo. Eu tinha colocado menos. Aqui é mais, então fiquem bem de olhos aí. Vou até deixar aqui em vermelho, ó. Mais, porque muda. Na pressa a gente costuma fazer dessas erradas aí de bobeira e ficar quebrando a cabeça no exercício, achar onde errou. Isso tudo dividido por 4. Aqui nem tem incógnita, somente uma soma aqui e multiplicação. Divisão. O torque a gente vai chegar que é de 173,4 Newton metro. Então, tá aí as nossas respostas. O exercício em si é muito simples, mas somente com essa videoaula aqui já dá para você entender o que se trata cada incógnita aqui que a gente tem nas nossas fórmulas. E é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima videoaula. Valeu!